Se genética é uma matéria que te deixa de cabelo em pé, assiste essa aula que no final dela eu tenho certeza que você vai dormir mais tranquilo por finalmente ter entendido a matéria. Vem comigo. A genética é um ramo da biologia que deixa muitos alunos preocupados por parecer difícil. Para uma boa compreensão dela, o aluno precisa saber interpretar texto para poder entender o que a questão está pedindo. Precisa ser perspicaz para perceber possíveis pegadinhas no enunciado. Precisa principalmente vencer a preguiça e organizar as informações que a questão te dá. Muitas vezes, isso já é 70% da questão. E por fim, genética requer tratamento de matemática. O que isso quer dizer? Que você só vai aprender se fizer exercícios. Primeira lei de Mendel. Esse é o básico da genética. Aprendendo o raciocínio da primeira lei, todo o resto fica mais fácil. Principalmente a segunda lei, que é tema da próxima bioaula de genética. Voltando à primeira lei, Mendel fez um experimento no qual observou uma espécie de planta que gerava ervilhas amarelas ou verdes. Pegou ervilhas amarelas que cruzavam com ervilhas amarelas e só geravam ervilhas amarelas puras. Fez o mesmo com as verdes. Então ele cruzou ervilhas amarelas puras com ervilhas verdes puras. Chamaremos esse cruzamento de parental P. Em F1, primeira prole de descendentes, podemos observar que o cruzamento entre amarelas puras com verdes puras deu 100% ervilhas amarelas. Agora, Mendel pegou essas amarelas da F1 e as autofecundou. Em F2, o resultado foi diferente. 75% amarelas e 25% verdes. Como assim, Marlo? Calma que eu vou elucidar para você. Mendel também ficou boladão na época dele. Quando no cruzamento do parental de amarelas puras com verdes puras deu 100% amarelas, podemos perceber que a característica cor amarela se sobressai à cor verde. Vamos chamar então a cor amarela de dominante. E a cor verde vai ser recessivo. Mendel ainda não sabia disso, mas, por ter cor amarela, essas ervilhas precisavam ter gene para a cor amarela. Para uma ervilha ser verde, ela precisa ter gene para a cor verde. Então, essas amarelas parentais são puras e dominantes e terão seus genes representados por azão, azão. As verdes, puras recessivas, azinho, azinho. Vamos ao cruzamento delas? Então nós temos ali, eu botei aquele P para mostrar que é o cruzamento dos parentais. Em cima estão as ervilhas amarelas, né, dominantes, azão, azão. E aqui ao lado, em azul, estão as ervilhas verdes, azinho, azinho. O pólen de uma com o óvulo da outra. Então, o pólen azão com o óvulo azinho vai gerar o indivíduo azão, azinho. Do lado, pólen azão, óvulo azinho, azão, azinho. Embaixo, pólen azão, óvulo azinho, azão, azinho. Do lado, pólen azão, óvulo azinho, azinho, azinho. Então, todas as plantas geradas deste cruzamento foram amarelas. Por quê? Porque o azão se sobressai ao azinho. Por mais que essas plantas tenham o alelo recessivo azinho para a cor verde, o alelo azão para a cor amarela se sobressai. Então, elas continuam sendo amarelas. Ok? Agora está explicado por que na F1 deu 100% amarelo. Agora, Mendel vai pegar essas amarelas da F1, azão, azinho, e vai autofecundar, ou seja, cruzar com elas próprias. Pólen azão, óvulo azão, 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 amarela. Pólen azinho, óvulo azão, azão, azinho, amarela. Pólen azão, óvulo azinho, azão, azinho, amarela. E pólen azinho, óvulo azinho, 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 verde. A totalidade de tudo não é sempre 100%. Então, se a gente pegar 100% e dividir pelas 4 possibilidades de resposta, nós vamos ter 25% para cada um. Podemos reparar, então, que as amarelas vão corresponder a 75%. 25 mais 25, 50, mais 25, 75. E verde
25%. Agora a gente vai falar sobre outros conceitos que são importantes. Vamos falar sobre o conceito de homozigoto e heterozigoto. Os genes eles são representados por alelos. Então, cada letra desse genótipo aí, azão, azão, ou azinho, azinho, cada letra dessa é o que a gente chama de alelo. Quando os alelos são iguais, nós vamos chamar esse indivíduo de homozigoto. Se os alelos forem dominantes, homozigoto dominante. Se os alelos forem recessivos, homozigoto recessivo. A palavra homo quer dizer igual. Então, alelos iguais, homozigoto. Quando os alelos são diferentes, azão, azinho. Os alelos são diferentes. Então, hétero quer dizer diferente. Então, quando eles são diferentes, é chamado de heterozigoto ou híbrido. Prestem bem atenção nisso. Heterozigoto ou híbrido. Por fim, vamos falar sobre os conceitos de genótipo e fenótipo. Genótipo corresponde aos genes, que são as letras. Fenótipo corresponde às características. Então, por exemplo, as plantas que têm ervilhas amarelas, elas podem ter o genótipo azão-azão, elas podem ter o genótipo azão-azinho e terem o fenótipo cor amarela. As plantas que têm o genótipo azinho-azinho têm o fenótipo cor verde. Esse raciocínio de genótipo e fenótipo, ele foi importante para resolver uma questão do Enem de 2009, que nós vamos ver ainda aqui nessa aula de hoje. E todo esse raciocínio do cruzamento entre dois heterozigotos foram fundamentais para responder duas questões do Enem recente, de 2018 e 2015, que vocês também verão essas questões aqui na aula de hoje. Ok? Vamos fazer alguns exercícios para poder ficar mais fácil a compreensão. O albinismo é uma doença recessiva. Um casal normal para tom de pele teve uma criança albina. Quais as chances desse casal ter outra criança albina? Primeira coisa, vamos organizar as informações. Albino é igual a azinho-azinho, homozigoto recessivo. Então, normal tem que ser azão-azão ou azão-azinho. A questão fala que um casal é normal e que gerou uma criança albina. Para essa criança ser albina, ela tem que ter pegado um azinho do pai e um azinho da mãe. Consequentemente, esses pais são obrigatoriamente heterozigotos. Quais as chances desse casal ter outra criança albina? Vamos ao cruzamento. Então, digamos que o pai está na parte de cima e a mãe está na parte do lado. Então, o pai vai produzir espermatozoides azão e vai produzir espermatozoides azinho. A mãe vai produzir óvulos azão e óvulos azinho. No primeiro indivíduo ali, azão-azão é a junção do espermatozoide azão com um óvulo azão. Azão-azinho do lado é o espermatozoide azinho com um óvulo azão. O azão-azinho de baixo, espermatozoide azão com óvulo azinho. E o azinho-azinho do lado vai ser a união de um espermatozoide azinho e um óvulo azinho. Se tem azão é normal, se tem azão é normal, se tem azão é normal. Azinho-azinho é o quê? Albino. Pergunta, quais as chances desse casal ter outra criança albina? Vamos lembrar, a totalidade de tudo não é sempre 100%? Então nós vamos pegar o 100%, dividir por 4 possibilidades de fenótipo, isso vai dar 25% para cada um. Então, 25, 25, 25, 25. Quais as chances desse casal ter outra criança albina? 25%. Tá difícil? Não, né? 2. Do cruzamento entre plantas altas, foram geradas uma grande maioria de plantas altas e uma pequena quantidade de plantas baixas. Do total, foram geradas 320 plantas. Destas 320, quantas são plantas altas? Bom, se você cruza duas plantas altas e a maioria é planta alta, você automaticamente já tem como interpretar que as plantas altas são dominantes. E eu coloquei
Para representar esses genes, a letra P. Então, as altas são dominantes Pzão, Pzão ou Pzão, Pzinho. Consequentemente, as plantas baixas vão ser recessivas e Pzinho, Pzinho. O que a questão fala? Que são duas altas cruzando, gerando 320 plantas. E a questão fala também que é uma maioria de plantas altas e uma pequena quantidade de plantas baixas. Se duas plantas são altas, pelo menos um pezão elas vão ter. Se elas geraram plantas baixas, pezinho, pezinho, consequentemente, elas são obrigatoriamente heterozigotas. Vamos lá no cruzamento. Pezão, 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 pezinho, perdão, versus pezão, pezinho. Pezão, pezão, alta. Pezão, pezinho, alta. Pezão, pezinho, alta. Por quê? Porque se tem pezão, ela é alta. Pezinho, pezinho, ela é baixa. Só que a questão não está pedindo porcentagem, não está pedindo chance. A questão está pedindo quantidade. Quantas são? Então, são 320 plantas. Eu vou pegar, então, essas 320 plantas e vou dividir por 4 possibilidades de fenótipo. Isso vai dar o resultado de 80. Então, são 80 mais 80 mais 80 mais 80. Quantas são altas? 3/4 são altas. Então, você pega 3 vezes 80, resposta 240 plantas. Não pode ser difícil, né, gente? Mole, né? Questão número 3. Em uma espécie animal, o pelo longo é condicionado pelo gene Gzão e o pelo curto pelo gene Gzinho, Gzinho. Indique a proporção genotípica encontrada num suposto cruzamento entre um macho de pelo longo, que é filho de fêmea com pelo curto, com uma fêmea de pelo curto. Como assim, Marlon? Ficou complicado. Calma, vamos organizar. Pelo longo é igual a Gzão, Gzão ou Gzão, Gzinho. Consequentemente, pelo curto vai ser Gzinho, Gzinho. A questão fala de um macho de pelo longo, então pelo menos um Gzão ele tem, com uma fêmea de pelo curto, que já sabemos que é Gzinho, Gzinho. Só que este macho ele é filho de uma fêmea com pelo curto. Ou seja, a mãe desse macho é Gzinho, Gzinho. E um dos Gzinhos, um desses alelos, passa obrigatoriamente para o filho. Então, obrigatoriamente, este macho é heterozigoto também. Vamos ao cruzamento. Gzão, Gzinho versus Gzinho, Gzinho. Então, o primeiro indivíduo ali, Gzão, Gzinho. Se tem Gzão, é pelo longo. Gzinho, Gzinho, pelo curto. Gzão, Gzão, pelo longo. Gzinho, Gzinho, pelo curto. Tá bom, Marlon. E agora? Vamos à pergunta. Indique a proporção genotípica. Ele não quer saber quem é longo e quem é curto. Ele quer saber o genótipo. Então, a gente chega à conclusão que são 50% Gzão, Gzinho, heterozigoto, e 50% Gzinho, Gzinho. Muito, muito fácil. Agora nós vamos para as questões um pouquinho mais complicadas, que são as do Enem. Mas não são tão complicadas assim. Enem 2015. A fenilcetonúria é uma doença hereditária autossômica recessiva associada à mutação do gene PH, que limita a metabolização do aminoácido fenilalanina. Por isso, é obrigatório por lei que as embalagens de alimentos, como refrigerantes dietéticos, informem a presença de fenilalanina em sua composição. Uma mulher portadora de mutação para o gene PH tem 3 filhos normais. Com um homem normal,
cujo pai sofria de fenilcetonúria, devido à mesma mutação no gene PH encontrada em um dos alelos da mulher. Nossa, professor, é muita palavra difícil, eu estou confuso. Calma, vamos organizar as informações. Primeira coisa, quem é doente é desenho. A primeira frase fala: fenilcetonúria é uma doença hereditária autossômica recessiva. Então, doente é desenho. Consequentemente, quem é normal é desão ou desão. A mulher é portadora. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a mulher ela é normal, mas ela carrega um gene, ela carrega um alelo capaz de gerar a doença. Então, sempre que falar portador, entenda normal ou entenda dominante e heterozigoto. Todo portador é heterozigoto. E o homem também é normal, só que ele é filho de um pai fenilcetonúrico. Esse pai fenilcetonúrico, ele é desenho. Então, obrigatoriamente, ele passa um desenho para o filho. Então, qual é o cruzamento? Dois heterozigotos cruzando. É o mais comum dos cruzamentos nas questões. Vamos ao cruzamento. Então, tá lá. Desão versus desão. Desão. Se tem desão é normal, se tem desão é normal. Desenho é doente. Qual é a pergunta da questão? Qual a probabilidade da quarta criança gerada por esses pais apresentar fenilcetonúria? Diz aí para mim. 25%. Você já sabe que cada quadrado desse corresponde a 25%. Então, doentes, 25%, letra C. Fala sério, hein? Que isso. Enem 2018. Gregor Mendel, no século XIX, investigou os mecanismos da herança genética, observando algumas características de plantas de ervilha, como a produção de sementes lisas ou rugosas. Lisas dominantes, rugosas recessivas. Característica determinada por um par de alelos com dominância completa. Ele acreditava que a herança era transmitida por fatores que, mesmo não percebidos nas características visíveis, fenótipo, de plantas híbridas, resultantes de cruzamentos de linhagens puras, traduzindo heterozigotas, estariam presentes e se manifestariam em gerações futuras. A autofecundação que fornece dados para corroborar a ideia de transmissão dos fatores idealizada por Mendel ocorre entre plantas. Primeira coisa que você tem que lembrar, híbrido é heterozigoto. Híbrido heterozigoto é misturado, não é puro. Então a gente já pode eliminar de cara aí as letras C, D e E. 60% da questão foi pro saco. Aí a gente vai lembrar, caramba, o Marlon ensinou que quando a gente cruza dois heterozigotos, nós vamos ter 75% de dominantes e 25% de recessivos. Então, nós temos aí dois fenótipos possíveis aparecendo. Então, ficou fácil fazer a questão. Letra B, híbridas, ou seja, heterozigotas misturadas, de fenótipo dominante, todo híbrido é dominante, que produzem sementes lisas ou rugosas. Muito fácil, gente. Enem 2009. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Esse conjunto foi dividido em dois grupos, que foram tratados de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação, sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação solar natural e outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes, como a planta original, e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. Vamos à organização. Então, uma planta ela foi clonada em duas, vamos colocar assim, né? Então, um clone está na esquerda e um outro clone está na direita.
O clone da esquerda foi exposto à luz solar. O clone que foi exposto à luz solar permaneceu com as folhas verdes. O clone da direita foi colocado no escuro e, ao longo dos dias, as suas folhas foram transformando a cor de verde para amarelo. Ok? Pegaram? Vamos a alguns conceitos. Clones. Clones têm o mesmo genótipo, eles são iguais, são geneticamente idênticos. Então, nós vamos lembrar que tanto a árvore da esquerda quanto a planta da direita têm o mesmo genótipo. Genótipo tem a ver com genes, fenótipo tem a ver com características. Então, essas duas finais têm o quê? Os mesmos genótipos, mas por terem folhas de cores diferentes, têm os fenótipos diferentes. Olha que molezinha agora, ó. Vamos aqui às possíveis respostas. Olha, eu vou começar das erradas, né? Olha a letra C. Diferenças dos genótipos e fenótipos. Não, os genótipos são iguais, fenótipos são diferentes. Então a C está fora. Letra D. O mesmo fenótipo. Não, os fenótipos são diferentes. Letra E. O mesmo fenótipo. Não, os fenótipos são diferentes. Olha a letra B que bonitinha. Os genótipos são idênticos e os fenótipos diferentes. Olha como uma simples atenção na bioaula do Elucida Bio pode ser fundamental para resolver uma questão de Enem fácil dessa. Resposta letra B. E aí, gente, o que vocês acharam? Olha esse resuminho maneiro, ó. Primeira lei de Mendel, um par de genes e uma característica. Genes dominantes se sobressaem a recessivos. Os alelos, que são representados pelas letras, se forem iguais, é homozigoto. Se for diferente, é heterozigoto. Quando cruzamos dois heterozigotos, a proporção sempre vai ser 75:25 ou 3:1. E se a gente cruzar um heterozigoto com um homozigoto recessivo, a proporção vai ser 50:50 ou 1:1. Tudo bem agora? Ficou mais fácil? Entendeu? Ficou fácil? Tá tranquilo? Se inscreva no canal, deixe seu like, clica no sininho para receber os avisos das próximas bioaulas. Se faltou luz em alguma parte do conteúdo, deixa seu comentário com sua pergunta que eu elucido para você. O Elucida Bio está no YouTube e no Instagram. Segue a gente lá no Instagram também. Obrigado pela sua visita. Vamos hypar nesse Enem!